Projeto de extensão da Unesp em Botucatu capacita proprietários rurais da região para implementarem práticas de conservação do solo. O terraceamento e o plantio direto são duas das técnicas levadas por estudantes e professores para quem trabalha no campo. Os objetivos são melhorar a produtividade e combater problemas como a erosão. Na entrevista do dia, a gente continua a falar de meio ambiente. O tema são as mudanças climáticas e o impacto que elas trazem para as espécies de anfíbios. Vamos conferir os resultados de uma pesquisa realizada pela Unesp em parceria com a Universidade Estadual de Goiás e financiada pela FAPESP. É quarta-feira, 12 de setembro. Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Melhorar a produtividade no campo e combater a erosão. Esses são os objetivos de um projeto de extensão desenvolvido por alunos e professores da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Com quase 20 anos de existência, eles levam para as propriedades rurais o conhecimento e as técnicas desenvolvidas dentro da universidade. Heraldo queria diversificar a produção e melhorar o aproveitamento da propriedade rural que tem no distrito de Rubião Júnior, em Botucatu. O produtor pensava em dividir o espaço entre a pastagem animal e o plantio agrícola em um sistema alternado. Mas o relevo inclinado do terreno pedia um preparo especial para evitar a erosão do solo, um dos problemas que mais afeta o homem do campo. O que poderia acontecer quando isso mexesse na terra? Ia começar a assorear as nascentes, né? Que a terra ia começar a correr, diminuir leito de rio. Então seria um negócio mais complicado e não desejado da natureza, né? A solução veio após o contato com esse professor da Unesp. Junto com alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas, eles aplicaram a técnica conhecida como terraceamento, criando curvas niveladas no solo. O solo solto na superfície, com qualquer chuva vindo uma declividade como essa aqui, ela vai lá e vai escorrer o solo para as nascentes, tá certo? Para o rio, para o leito do rio, assoreando rios. Quando eu faço a interrupção dessa velocidade de escorrimento, que é feito pelas curvas de nível, daí vai lá e eu tenho muito menor poder de erosão. E com isso beneficia o solo e beneficia principalmente o produtor. Paulo coordena há 5 anos um projeto de extensão em parceria com a Prefeitura de Botucatu. Desde então, 30 produtores rurais já foram beneficiados com serviços semelhantes aos feitos no sítio do Heraldo. O projeto faz parte do grupo de pesquisa em plantio direto, desenvolvido na Unesp há 19 anos. O terraceamento é só um exemplo de prática de conservação do solo. Aqui na Fazenda Lajeado, o grupo estuda outras técnicas que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais. Um desses estudos mostra a importância do planejamento, até mesmo na hora de pensar uma estrada rural. O que se nota normalmente nas estradas rurais é a estrada mais baixa do que as áreas laterais. Então aqui o primeiro objetivo nosso, como vocês podem ver, foi elevar a estrada para que ela fique mais alta que as laterais, tá? E dessa maneira, com que a água saia do meio para as laterais e escorrendo, que ela não fique realmente na estrada. E a gente fez também as elevações, certo? Para que caso alguma água insista em ficar na estrada, que ela não consiga vencer a elevação, não continue na estrada e saia pelas laterais onde tem as bacias de contenção. O próprio plantio direto é outra técnica de conservação bastante utilizada. O sistema aproveita os resíduos vegetais do antigo plantio e deixa a terra pronta para receber novas sementes. No experimento desenvolvido na fazenda da Unesp, a palha e o sabugo do milho formam um escudo térmico e são fonte de nutrientes do solo. O plantio direto se caracteriza principalmente em não revolvimento do solo. Então, antigamente, o convencional era feito com aração, gradagem, isso a gente deixa de lado, né? Então, por isso que chama plantio direto, é eu plantar direto na palha. Eu manter uma cobertura vegetal, como vocês estão vendo aqui, então, cobrindo o solo, protegendo o solo. Terceira premissa do plantio direto, fazer rotação de culturas. A gente planta soja, depois sai a soja, a gente vai lá e planta uma aveia preta, depois no inverno, depois tira a aveia preta, planta milho. Quer dizer, eu estou fazendo a rotação entre as culturas e isso é importantíssimo para a sustentabilidade do meu solo.
O grupo desenvolve ainda palestras, atividades e treinamento com maquinários agrícolas e eventos abertos à comunidade. Um deles é o Dia de Campo, que apresenta de forma gratuita as últimas tecnologias e pesquisas no setor. As ações contam com a participação de alunos de graduação e pós dos cursos de agronomia, zootecnia e engenharia florestal. Além de vivenciarem o que aprenderam em sala de aula, eles têm a missão de passar todo o conhecimento à frente. É assim que ajudam o Heraldo e outros produtores rurais a ter uma produção mais farta e rentável. Eu estou no grupo desde 2015 e o grupo ele só cresce em relação a atividades de extensão. Eu lembro que em 2015, quando eu entrei aqui, nós não tínhamos metade do que nós temos hoje de atividade de extensão, tá? Então tudo que a gente faz de pesquisa hoje, nós buscamos realmente levar para o produtor, levar para a sociedade e não deixar só em livros, só em publicações. E vão até a próxima sexta-feira, dia 14, as inscrições para a 26ª edição da ORMUB, a Olimpíada Regional de Matemática da Unesp Bauru. Podem participar alunos regularmente matriculados no ensino médio de escolas públicas e particulares aqui da região. E cada unidade escolar pode inscrever até 2 alunos por série. As inscrições custam R$ 15 e devem ser feitas pelas escolas no site da Faculdade de Ciências. É só acessar a aba Ensino, Departamentos e, na sequência, Matemática. As provas da Olimpíada estão agendadas para o dia 6 de outubro, das 2 às 5 da tarde, no campus da Unesp. O resultado sai em 14 de novembro e a premiação vai ser em 1º de dezembro. O tempo começa a mudar no estado a partir desta quinta-feira. Vamos conferir as informações do IPMET e do CPTEC no mapa. Nesta quinta-feira, há um aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas isoladas a partir do fim da tarde nas regiões oeste, sul e leste do estado. Em Bauru, o sol aparece, mas as pancadas também chegam no início da noite. Elas devem ser moderadas e de curta duração. Neste momento, a umidade do ar está em 42%. Os ventos são de 9 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista de 17 e máxima de 30 graus. Uma investigação realizada por pesquisadores da Unesp e da Universidade Estadual de Goiás projeta um cenário alarmante. 10% das espécies de anfíbios da Mata Atlântica podem desaparecer nos próximos 50 anos. Tudo por conta das mudanças climáticas atreladas ao aquecimento global. O repórter Júlio Penariol foi até o campus da Unesp em Bauru para conversar com um dos responsáveis pelo estudo, financiado pelo programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais. Tiago é professor do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências aqui da Unesp em Bauru. Junto com colaboradores, publicou os resultados da pesquisa na revista Ecology and Evolution. Professor Tiago, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho mais sobre essas descobertas de vocês. Eu que agradeço pelo contato, fico muito feliz aí em ter a oportunidade de divulgar os resultados da nossa pesquisa. Então, para a gente começar, professor, qual que era o principal objetivo dessa pesquisa? Bom, o objetivo principal era fazer a compilação dos pontos de ocorrência de todas as espécies possíveis, né, que ocorrem no Cerrado e na Mata Atlântica. Então, baseado na literatura, como esse livro dos anfíbios da Mata Atlântica e de publicação científica que tem sobre a lista de espécies dos anfíbios do Cerrado, a gente buscou para cada uma dessas espécies listadas nesses guias, né, nessas publicações, os pontos de ocorrência específicos, né? Então, por exemplo, na Mata Atlântica tem aproximadamente conhecido atualmente 550 espécies de anfíbios. No Cerrado tem um número menor de espécies, né, conhecidos então 209 espécies de anfíbios. Então, para cada uma dessas espécies, a gente fez buscas por pontos de ocorrências das espécies, né? Então, busca por bases de dados online, né, onde tem dados de coleção científica, museus herpetológicos, expedições de campo, onde tem registrados, né, onde cada uma dessas espécies ocorrem dentro do Cerrado e da Mata Atlântica.
Além disso, fizemos buscas pela bibliografia propriamente dito, fiz visitas a museus e coleções científicas que não estão hospedados nessas bases de dados online. Então, o Museu Nacional da Universidade de Rio de Janeiro, que infelizmente pegou fogo, eu fiz uma visita lá. Felizmente, a coleção de vertebrados, onde eu fiz a visita, não foi a das que foi queimada, né? O prédio é um prédio anexo. Fiz visita para outras coleções científicas, como na Universidade Federal da Bahia, inclusive no Museu de História Natural de Nova York, né? Posteriormente, aplicando técnicas de modelagem de nicho ecológico, de distribuição de espécies, a gente caracteriza as preferências climáticas de cada espécie e projeta em diferentes cenários de clima, como cenários de clima atual e cenários de clima futuro, podendo gerar, então, áreas prováveis de ocorrência das espécies, ou seja, áreas climaticamente favoráveis para a ocorrência dessas espécies. Quais foram essas mudanças climáticas que vocês buscaram projetar aí para verificar a interferência na ocorrência dessas espécies? Basicamente, mudanças climáticas relacionadas com temperatura e chuva, precipitação. Então, existem diversas bases de dados online, dentre elas institutos de pesquisas meteorológicos da França, do Canadá, dos Estados Unidos, onde eles têm uma projeção de como deve ser o clima, né, temperatura geral, média de precipitação, em cenários futuros, né, 2050, 2070, por exemplo. Então, a gente utilizou essas diferentes bases de dados para projetar a preferência climática das espécies, né, que a gente tem baseado nos pontos de ocorrência, e projetou isso em cenários futuros, né, para ver quais são as áreas climaticamente semelhantes que as espécies ocorrem hoje, né, e no futuro projetado, então. E quais os resultados que vocês obtiveram a partir dessas análises das mudanças climáticas, professor? A gente encontrou que, para as espécies da Mata Atlântica, das 350 espécies utilizadas nas análises, 37 espécies, mais ou menos, não, né, os modelos mostraram para a gente que não terão áreas climaticamente semelhantes, iguais às que elas encontram hoje. Então, se essas espécies não tiverem nenhum mecanismo para lidar com essas mudanças climáticas, como algum metabolismo diferenciado, algum comportamento para evitar o clima muito quente, por exemplo, elas provavelmente têm uma chance grande de entrar em extinção, né, essas 37 espécies. Por quê? Porque elas foram previstas, né, de não ter no futuro áreas climaticamente semelhantes ao que existe hoje. No Cerrado, esse número foi um pouco menor. Das 155 espécies, apenas 5 espécies não têm áreas climaticamente semelhantes. Mas, no entanto, apesar da maioria das espécies não ainda terem, né, previsões de área climaticamente favorável, essas áreas são reduzidas. Então, tem-se a tendência de existir uma redução generalizada das espécies. E isso é um tanto quanto negativo, né? Ou seja, porque os anfíbios, eles fazem parte de uma importante teia alimentar. Eles servem de alimentos para diversas espécies, né, como serpentes e diversas espécies de aves, mas também são predadores de uma vasta gama de insetos, né? Então, por exemplo, uma redução generalizada de anfíbios pode ocasionar surtos de doenças, como, por exemplo, febre amarela, chikungunya, já que os anfíbios são predadores de diversos insetos vetores dessas doenças, né? É claro, os insetos também devem responder a essas mudanças climáticas, né? Mas tendo essa potencial redistribuição e consequente redução de áreas de vida dos anfíbios, né, pode ocasionar, inclusive, dentre outros fatores, um aumento do número de insetos, por exemplo, pragas em lavoura, o que pode causar prejuízos para os agricultores, né, terem que gastar mais dinheiro com pesticidas, já que os anfíbios que fariam esses serviços gratuitamente, né, têm a previsão de redução generalizada. E, professor, durante a pesquisa vocês também conseguiram traçar um paralelo entre a Mata Atlântica e o Cerrado, a fim de identificar como que esses dois biomas se comportariam diante dessas mudanças climáticas, principalmente do aquecimento global. Fala um pouquinho sobre isso, o que vocês conseguiram concluir? Bom, a gente concluiu que, enfim, a situação da Mata Atlântica é uma situação de previsão de perda generalizada de espécies, né? No Cerrado, tem-se essa tendência geral de perda generalizada, mas algumas regiões específicas do Cerrado, a previsão é inclusive no ganho de espécies, né? Então, o Cerrado, sendo um clima mais hostil, mais quente, digamos assim, existem algumas espécies que já estão
têm uma plasticidade maior do ambiental, então toleram mais um ambiente quente. E no caso, algumas espécies, elas podem inclusive se beneficiar desse clima mais quente. Então, ao invés de haver a redução de áreas de vida, algumas espécies e algumas regiões específicas do Cerrado, como a região norte e nordeste, tem inclusive a previsão de ganho de espécies, que seriam a previsão de expansão de áreas de vida dessas espécies, né? E o que vocês estão projetando de próximos passos dentro dessa investigação toda? Tá. O que seria ideal seria conseguir o maior número possível de dados populacionais e de limites de tolerância fisiológico da espécie, porque todas essas modelagens que foram feitas foram baseadas apenas no clima, na preferência climática que as espécies têm. Porém, não é só o clima que determina a ocorrência das espécies. Ocorrência com outras espécies, tolerância fisiológica para saber se existiria algum mecanismo comportamental ou mesmo fisiológico das espécies, para a gente implementar nesses modelos climáticos e ter modelagens preditivas mais robustas. Então seria melhorar, obter informações específicas, né, de vida, de biologia populacional, para tornar esses modelos mais preditivos e ver se esses modelos mais preditivos já corroborariam com esses modelos, esses primeiros modelos que foram realizados nesse estudo desenvolvido. Tá certo, professor Tiago. Parabéns pelas pesquisas e obrigado por colaborar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço pela divulgação dos resultados e pelo contato. E amanhã vai ser realizada uma sessão solene em comemoração aos 30 anos de encampação da Universidade de Bauru pela Unesp. Será no Anfiteatro Guilhermão, às 16h. O evento é aberto a toda a comunidade e vai ser transmitido aqui pela TV Unesp a partir das 16h. Então, não deixe de acompanhar. E o Unesp Notícias está chegando ao fim. Quer ver uma reportagem ou uma entrevista sobre um tema de pesquisa ou evento do seu curso? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número é o 14 99836 1190. Fique ligado também nas novidades da nossa programação pelo canal no YouTube. Eu te espero aqui amanhã. Tchau!